Olá, eu sou Antônio Luiz, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe. Em 9 de dezembro, hoje, se comemora o Dia Nacional da Criança com Deficiência. E antes de você dizer que todas as crianças são especiais, que já temos um dia para todas as crianças, e que dedicar um dia só para a criança com deficiência seria assim uma forma de discriminação, eu lhe peço licença para ler uma carta de uma futura criança com deficiência antes de nascer a seus pais, escrita por uma jovem com deficiência a partir de suas próprias leituras do mundo desde a sua infância. Leio a carta. Olá, meus futuros responsáveis. Nós ainda não nos conhecemos. Eu ainda sou uma sementinha na barriga da mamãe. Senti daqui o corpo dela estremecer quando leu o resultado positivo do teste. Depois ela deu um sorriso, é verdade, mas à noite, com tanta coisa passando por sua cabeça, ela não conseguiu pegar no sono direito. Eu entendo, sou uma novidade e tanto na vida de vocês, não é? O engraçado é que quando minha mãe conta a boa nova para alguém, não importa quem seja, a pessoa sempre a felicita e deseja que eu nasça com saúde e perfeição. O que é perfeição? Fiquei pensando nisso por muito tempo. A vovó bendiz isso o tempo inteiro. E o vovô, como que se sentisse na obrigação de confirmar para não trazer má sorte, emenda uma fala na outra. É isso que importa, diz ele. Outro dia, a moça que trabalha com a mamãe ficou falando de toda a perfeição que vou ter porque meus pais são perfeitos. E até a médica, que passa aquele gel geladinho na barriga da mãe e diz que é para ouvir meu coração, fica me fitando na telinha, reforçando os votos dessa tal perfeição. E é claro, isso é algo que a mamãe também quer. Mas cá para nós, o que importa não sou eu. Ao invés das pessoas se preocuparem tanto com como a criança será no futuro, por que não se preocupam como ela se sente agora? E agora? Eu já existo, obrigada. É verdade que eu não sei bem se sou fruto de um sonho de vocês ou se vocês foram pegos de surpresa. Só sei que estou contente em coabitar minha existência com vocês. E por mim, não importa qual será a cor dos meus olhos, a minha altura, se terei membros ou se serei normotípica ou atípica, por exemplo. Sei que minhas características ou condição de ser quem eu sou não poderão ser maior que minha essência. Pensando nisso, ocorreu-me a ideia de que os humanos que vieram antes de mim já soubessem disso de cor e salteado. Mas quando eu nasci, que pena, eles não sabiam. Os 3 primeiros parágrafos desse texto, bem que poderia ser a carta de um recém-nascido, não é mesmo? Poderia ser a sua carta para seus responsáveis. Poderia ser a minha carta. É que hoje, nesse 9 de dezembro, que é o Dia das Crianças com Deficiência, e por eu ter sido uma criança com deficiência no inacessível reino das crianças perfeitas, que quis trazer essa proposta de reflexão. Você viveu uma infância normotípica ou atípica? Eu me lembro de minha infância normatípica, ou seja, a infância experienciada por uma criança com deficiência. E hoje eu posso dizer com propriedade que talvez pudesse ter sido bem mais feliz não fosse o fato de precisar crescer, apesar da ausência da liberdade de ser uma criança livremente. Era assim,
Não corre! Ju, você vai cair e se machucar! Ju, fique quietinha, aqui que eu vou chamar alguém para brincar com você! Ju, se você se machucar, eu que vou levar a culpa! Essas eram algumas das frases que eu costumava ouvir dos adultos ao meu redor. E por quê? Porque, ao contrário do que se imaginava ser uma criança normal, eu era uma criança que usava tampões nos olhos, lupas e até óculos, medidas adotadas pelos oftalmologistas para retardar ao máximo a perda de minha visão por causa de um glaucoma congênito. Pois é, quando a criança está para chegar, ninguém imagina que ela pode vir acompanhada de um Código Internacional de Doenças, a CID. Ninguém adiciona ao enxoval uma bengala longa, instrumento que é utilizado por pessoas com deficiência visual. Ninguém avalia se as portas da casa são largas o suficiente para permitir a passagem de uma cadeira de rodas ou de um andador. Quem, em sã consciência, reserva uma gaveta no cômodo para guardar pastas e mais pastas de laudos, exames e receitas médicas do futuro bebezinho lindo? Entretanto, essa é uma possibilidade que deveríamos cogitar, sim. E não venha dizer que temos que ter fé, que temos que profetizar a boa saúde e a perfeição para afastar as inúmeras possibilidades de ter uma filha ou um filho com deficiência, seja ela física, cognitiva, neurológica ou mental. Mesmo porque eu nunca vi registro histórico de que negar peremptoriamente uma coisa a impeça de acontecer. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, afirmam isso, pois 1 em cada 7 pessoas no mundo declara ter algum tipo de deficiência. Logo, as crianças com deficiência existem e devem ter seus direitos e deveres respeitados. Repito com ênfase, direitos e deveres. Sim, porque uma pessoa com deficiência é capaz de falar e agir por si mesma. Minimizar isso é o que chamamos de capacitismo. Uma quietude no canto da sala de aula, um choro mais excessivo no parquinho, uma demora maior que a média para se desenvolver, são algumas características que podem ser acolhidas e não ignoradas ou simplesmente medicalizadas. Criança é criança em qualquer lugar do mundo, independente de sua condição física, cognitiva, mental ou motora. Uma infância saudável se dá pela inclusão, pois esta oferece à criança sem deficiência a chance de conviver com as diferenças e oferta à criança com deficiência a oportunidade de ser e estar no mundo enquanto sociedade. Olha, se eu pudesse dizer algo para a criança que fui aos 7 anos, por exemplo, diria que não tem problema algum em necessitar de auxílio para correr. Que tudo bem se ela cair e se machucar. E que perder um joguinho de varetas é normal. Tudo isso faz parte da vida. Errado mesmo são os olhares de gente que não entende a singularidade desta vida. Tem de achar que deficiência é um defeito a ser corrigido, não apenas um traço a ser aceito. E o que eu mais queria dizer à criança que fui é que apesar de não aceitação das diferenças ser uma barbárie, todo o resto é só pirulitos, chocolates e risadas. A pequena Ju também pode entrar na fila para pular no recreio. Esse texto é de Juliana Santelli, estudante de jornalismo na PUC de Goiás.